Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje falaremos sobre o capítulo 22 de Números. Balaque manda chamar Balaão. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: o povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes, em maior número e mais importantes que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui essa noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. A primeira coisa que me chama a atenção é o pavor que os moabitas sentiram quando os israelitas acamparam ao redor do seu território. Dissemos anteriormente que a notícia sobre os sinais e maravilhas que o Senhor havia feito no Egito e ao atravessarem o Mar Vermelho, havia se espalhado entre as nações. E aqui vemos como isso causou medo aos povos daquela terra. Esse medo fez com que Balaque, rei de Moabe, buscasse a ajuda de um profeta para amaldiçoar o povo, para que ele tivesse alguma chance de derrotá-los. Vemos aqui como os povos idólatras depositavam sua confiança em magos, encantamentos e maldições, em vez de confiar em Deus. Balaão é tido como um profeta controverso, mas até esse ponto da história vemos que ele era alguém que acreditava em Deus e que recebia orientações dele. Ao consultar o Senhor e contar o que Balaque havia lhe pedido, ele ouve a voz de Deus e faz exatamente o que ele lhe orienta, e se recusa a ir com os mensageiros de Balaque para amaldiçoar o povo.
Mas diante da insistência de Balaque, que envia uma nova delegação com líderes mais importantes e em maior número, Deus permite que Balaão vá até eles, mas que se restringe a fazer o que Deus ordenar. Versículo 21. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: Que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão. Eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi, com os príncipes de Balaque. Essa é uma das histórias icônicas da Bíblia, aquelas que certamente nos marcam e nos fazem até tirar lições do tipo: quando Deus quer falar conosco, usa até uma jumenta. Confesso que essa narrativa me confunde um pouco, porque foi o próprio Deus que autorizou Balaão a ir até Balaque. Mas no meio do caminho, a ira do Senhor se acende e ele envia um anjo para impedir que chegue até lá. Depois que o anjo aparece somente para a jumenta e essa se afasta por 3 vezes, o Senhor abre a boca dela para que possa expressar a sua indignação. Mas no final das contas, o anjo acaba permitindo que ele prossiga a viagem e faz novamente a ressalva de que diga apenas o que Deus lhe disser. Creio que exista algo nas entrelinhas entre o relacionamento de Deus e Balaão que não fica claro na Bíblia. Talvez essa mudança repentina na decisão do Senhor tenha a ver com a sondagem do coração de Balaão. Quem sabe, no meio do caminho, ele tenha ficado tentado a aceitar uma proposta generosa de Balaque. Mas ao se deparar com o anjo do Senhor, ele se realinha com a vontade de Deus e diz que fará somente o que o Senhor ordenar. Mas isso é apenas uma suposição. Versículo 36. Balaque reencontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita, da fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: Não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca.
Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote-Baal, de onde viu uma parte do povo. Aqui vemos que Balaão finalmente se encontra com Balaque e que participa dos sacrifícios oferecidos por ele para que amaldiçoe o povo. Mas o desfecho dessa história só conheceremos no próximo vídeo. Eu te espero no capítulo 23.